Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Meu desejo é que a graça do Senhor Jesus te alcance aí onde quer que você esteja e derrame paz sobre o seu coração. Nós estamos iniciando, no comecinho de uma nova série de estudos. Iniciamos na escola dominical do último domingo, vivendo no amor de Deus, estudos nas cartas de João. Já tivemos a nossa primeira aula na escola bíblica dominical no último domingo, já está disponível também aqui no canal do YouTube. Você pode rever ou então assistir caso você não pôde acompanhar no último domingo. E hoje nós iniciamos então a segunda aula. Na verdade, vamos ter a segunda aula dessa série de estudos, dando sequência ali nas epístolas de João, tá bom? Então é um prazer ter você aqui conosco, você que está aí nos acompanhando nessa quarta-feira, tá? Você também que deixou para assistir um pouquinho depois, não está acompanhando aqui juntamente com todo mundo, mas é muito bom ter você aqui conosco para juntos termos um tempo de estudo da palavra do Senhor. Nós vamos dar início então a esse estudo lendo primeiras escrituras, depois vamos ter uma palavra de oração e assim dando início à nossa aula de hoje. Então eu vou ler o Evangelho de João no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto conversa bastante com a nossa aula de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a prática do pecado e como isso interfere na nossa vida, na vida cristã, quais são os perigos da gente não levar a sério o pecado, e é um versículo, começa com um versículo muito conhecido nosso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E daí ele continua dizendo a respeito ali da luz e das trevas, a respeito do que é de fato crer no Filho unigênito de Deus, e que esse texto possa vir nos lembrar, que a aula de hoje possa nos exortar e nos motivar a viver uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. Que Deus possa falar ao seu coração, meu irmão, nessa noite, nesse momento de estudo bíblico, para que você possa ser transformado, ser levado a viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, pedindo que Ele fale ao nosso coração durante esse período, e depois nós já iremos para a nossa aula. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra, Senhor. Mesmo que ainda de uma maneira que é novidade para nós, de uma maneira que estamos distantes fisicamente, mas cremos que estamos perto
no mesmo propósito de buscar o Senhor, de ouvir a tua voz, de aprender mais sobre a tua palavra e de assim podermos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, fale ao nosso coração, visite a cada irmão que tem nos acompanhado virtualmente, Senhor, e que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, seja útil para o ensino do teu povo, para a repreensão do teu povo, Senhor, para o consolo do teu povo, para que assim a gente viva uma vida melhor, uma vida que te agrade, Senhor, uma vida de santidade. Esse é o nosso desejo, Pai, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? No último domingo, nós pudemos, então, estudar um pouquinho sobre a comunhão a partir dos 4 primeiros versículos da primeira carta de João. Hoje nós vamos avançar um pouquinho na carta de João, dando sequência, né, na leitura a partir do versículo 5, né, e a gente vai ver um pouquinho mais do que João tem a nos ensinar. Então a nossa aula de hoje, né, tem como título um tratamento radical contra o pecado. Né, nós vamos falar, né, como que nós podemos tratar o pecado, né, pela raiz, né, como que João, né, apresenta o pecado para nós e como a gente precisa, né, olhar para o pecado da maneira correta, da maneira como as escrituras, né, nos ensinam a tratar esse mal tão grande na nossa vida, ok? Então, esse é o tema que nós iremos estudar a partir de agora, um tratamento radical contra o pecado. Falou de comunhão e a gente falou de comunhão com as pessoas, né? Nós mostramos como isso faz parte da humanidade, como isso é uma característica do homem, essa vontade de estar juntos. Mas a partir daí nós vimos que comunhão verdadeira mesmo nós só temos quando Cristo está no meio, quando Jesus faz parte. Não é uma mera reunião, não é um mero ajuntamento de pessoas, mas na verdade a comunhão verdadeira ela só pode, né, estar presente quando Cristo faz parte desse ajuntamento, quando Cristo faz parte dessa reunião de pessoas. E hoje nós vamos ver que uma das coisas, né, que nos impossibilitam tanto, né, de vivermos a verdadeira comunhão é o pecado. Né? Não é possível nós termos comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. E por isso que muitas vezes a gente não consegue viver a verdadeira comunhão. Porque uma vez que Deus e o pecado não podem estar no mesmo lugar, não pode haver comunhão entre essas duas coisas, quando nós estamos em pecado, Deus não está lá. E não no sentido, né, como eu disse domingo, no sentido de que Deus é onipresente, né, mas no sentido de que Deus, né, de uma maneira espiritual, de uma maneira que Deus, de certa forma, ele não está presente nas nossas ações, nas nossas falas, nos nossos assuntos, né? Porque justamente a gente dá lugar ao pecado. E isso impossibilita de nós vivermos a comunhão verdadeira. E é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho a partir de agora. Então nós vamos ler 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, que é o texto base da nossa aula de hoje. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros,
Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui nós temos o nosso texto base para a aula de hoje. E aqui João está mostrando para nós que Deus, Ele é luz e não há treva. E não há como nós dizermos que mantemos comunhão com esse Deus se continuarmos andando em pecado. Porque não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Então, se nós dissermos que estamos na luz, nós precisamos andar assim. Se dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Mas se nós admitimos que temos pecado e confessamos diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, o que eu quero que você perceba é que as Escrituras nos mostram essa realidade pecaminosa da humanidade. O pecado ele está presente na nossa vida e ao longo de toda a Escritura nós precisamos reconhecer isso. Ao longo de toda a Escritura nós somos colocados diante dessa realidade. Desde o Éden, Deus deixa claro que havendo o homem cometido pecado, era necessário o seu afastamento da sua presença. Essa verdade onde João apresenta que não é possível manter a comunhão com Deus e com a luz, a gente já vê no Éden, quando o homem é expulso do jardim. Não é mais possível o homem manter a comunhão que até então ele tinha, porque luz e trevas não mantêm comunhão. E essa realidade do pecado e da impossibilidade de haver comunhão entre pecado e Deus é exposto para nós ao longo das Escrituras. O Pentateuco e os livros históricos, por exemplo, nos apresentam a exigência de Deus pela santidade do seu povo, para que assim eles possam manter comunhão. Os profetas, eles anunciam, eles exortam o povo à santidade, eles falam do seu pecado e falam que é necessário que se obedeça para que mantenha a santidade, porque não é possível se relacionar com Deus em pecado. Quando nós vamos para o Novo Testamento, essa realidade também está presente lá, a crença fundamental de que somos pecadores e que precisamos resolver esse problema do pecado para que possamos nos relacionar com Deus. E fora isso, irmãos, o pecado também é grande parte da evangelização. Nós dizermos às pessoas que elas são pecadoras, que elas não têm a possibilidade de se relacionar com Deus. E então apresentar Jesus Cristo como aquele que pode nos levar de volta a um relacionamento com Deus, através do perdão oferecido. Mas, irmão, muitas vezes essa realidade do pecado tem de fato ficado só na evangelização. Mas essa realidade ela precisa estar na nossa consciência. Nós cristãos precisamos nos conscientizar de que esse ensino do pecado precisa fazer parte e se aplica também à nossa vida. Porque muitas vezes nós temos tratado o pecado como se ele não fizesse mais parte da nossa vida. E essa realidade que nós vemos ao longo das Escrituras também faz parte da nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E por isso nós precisamos de um tratamento e por isso nós precisamos ver de maneira séria, assim como João faz, para tratar o pecado da forma como ele deve ser tratado. E diante disso, você deve
já ter visto, e às vezes até você mesmo já pensou dessa forma, uma forma que não é tão incomum um cristão pensar e se lamentar, né, em relação a isso, de que muitas vezes o padrão de exigência que é cobrado do cristão é muito alto. Às vezes o cristão reclama, né, que ele está sendo cobrado de algumas situações, né? Ele fala algo como: todo mundo faz isso e ninguém fala nada. Mas basta um crente fazer, basta eu fazer alguma coisinha errada que todo mundo começa a comentar, todo mundo começa a cobrar. Muitas vezes a gente se lamenta disso, porque a gente não pode dar um escorregão que as pessoas cobram da gente. Mas, irmão, talvez algumas vezes a gente pode olhar para isso e achar que é injustiça, porém é natural que seja assim. Se nós estamos na luz, nós temos que viver como pessoas que estão na luz. Quem está nas trevas, ele vive, ele pratica aquilo que é próprio das trevas. E nada vai ser cobrado. Por quê, irmão? Porque quem está nas trevas está no escuro. As coisas que ele faz estão encobertas pelas trevas. Ninguém vê, mas nós estamos na luz. E uma vez que nós estamos na luz, tudo aquilo que nós fazemos é exposto, porque a luz permite que as pessoas vejam. Então não há nada de injustiça nós sermos cobrados disso. Isso faz parte daqueles que vivem na luz. Faz parte da vida do cristão. Porque as pessoas estão nos vendo, elas estão nos enxergando. Porque nós não estamos andando em meio às trevas. Então, quando a gente vai para João, capítulo 3, 16 a 21, que foi o texto que nós lemos lá no início, né, da nossa transmissão, a gente tem algo, né, muito parecido com o que João está falando aqui, né, e que isso que nós estamos comentando, né, esses textos se conversam. E a gente pode chegar à conclusão seguinte: quando as obras são más, é natural que se prefiram as trevas, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas a quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmão, aquele que vive uma vida de pecado, é natural que ele queira que as trevas encubram a sua vida pecaminosa. Ele não quer ser cobrado daquilo. Mas aqueles que praticam a verdade, eles estão se aproximando da luz. Logo, as suas obras serão manifestas. A nossa vida diante de Deus é uma vida onde nós estamos manifestando as obras que temos feito nele. E por isso seremos cobrados de fato. Porque as pessoas estão vendo. Mas quem vive nas trevas não está nem aí. E prefere ficar lá para que as suas obras não sejam arguidas. Então, irmão, quando há pecado, trevas, não tem como haver presença de Deus. João deixou muito claro para nós que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E se nós mantemos comunhão com ele, mas continuamos andando nas trevas, nós estamos mentindo. Não é possível haver essas duas coisas. Por isso, irmão, nossas reuniões, nossos eventos, nossos atos religiosos, eles serão inúteis se nós continuarmos andando no caminho do pecado. Serão inúteis porque não haverá a presença de Deus. Porque onde há trevas, não há luz. Se a luz chega onde há trevas, a escuridão cessa. Irmão,
É muito importante a gente perceber isso, porque é muito possível a gente se achegar à palavra de Deus. É muito possível a gente ir para a igreja, ouvir sermões, até mesmo ler a nossa Bíblia na nossa casa, manter toda uma vida religiosa e mesmo assim continuar a viver da mesma forma, continuar a viver sem mudança. Porque, irmão, quando você olha no espelho, no escuro, você não enxerga nada. A Bíblia é o nosso espelho. Mas se nós não nos aproximamos desse espelho, na luz, na presença de Deus, nós vamos continuar sem enxergar o que há de errado em nós. Nós precisamos sim nos aproximar da Bíblia. Nós precisamos sim ter a nossa vida religiosa, frequentar a igreja. Mas nós precisamos fazer isso na presença de Deus, que é luz, e vai nos apontar aquilo que nós precisamos mudar, vai expor as nossas imperfeições, os nossos defeitos, aquilo que há de errado conosco, para então nós mudarmos. Por isso, irmão, tome cuidado com uma vida que se aproxima da palavra de Deus, mas faz isso no meio das trevas. Porque se você fizer isso, você não irá conseguir enxergar o que há de errado com você. E daí, diante dessa realidade do pecado que nós temos falado e que João tem nos apresentado, João vai mostrar para nós, nesses versículos que nós lemos, que em relação ao pecado, existem 3 coisas que nós podemos falar, nós podemos afirmar em relação a ele, que são extremamente perigosas e que podem mexer com a forma que nós encaramos a vida, com a forma que nós encaramos o pecado. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Quais são essas 3 afirmações que são extremamente perigosas em relação ao pecado? E a primeira delas, irmão, é negar o poder do pecado. É muito perigoso a gente olhar para o pecado e menosprezá-lo, em achar que ele não é poderoso e não enxergar o perigo que ele nos causa. E daí no versículo 6 e 7 é que João nos apresenta isso, né? Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Então esse é o primeiro grande perigo, é o de acreditarmos que pecado não é coisa séria. Irmão, a palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente pode dizer que a falta de temor ao Senhor é o princípio da queda. Existem pessoas que dizem manter comunhão com o Senhor, mas não encaram o pecado de maneira séria. Professam a sua fé em Jesus, mas continuam encarando o pecado de uma maneira leviana, irresponsável. É como alguém que não consegue entender o poder do fogo e fica brincando com fogo e acaba se queimando. Porque ignora o seu poder, ignora o perigo daquele elemento. E muitas vezes, irmãos, dentro da igreja existe muita gente assim. Continua a brincar com o pecado, porque está negando o seu poder. Irmão, entenda o quanto o pecado é extremamente perigoso para a nossa vida. Porque não há como manter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Então tome cuidado ao negar o poder do pecado.
Uma segunda afirmação perigosa é dizer que não há natureza pecaminosa. É dizer que nós não temos pecado. É achar que nós somos santos. O versículo 8, João disse: dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É muito sério, irmão, achar que nós não temos pecado, achar que nós somos santos. Tem gente dentro da igreja que acha que pecar é coisa só de descrente. Nós que somos cristãos, nós não temos pecado. Há ainda gente que até admite o pecado, mas ele acha que pecado são só alguns erros grosseiros, são só alguns erros de um tamanho maior, com graves consequências. Só coisas assim são consideradas pecado. Cuidado, irmão, porque quando nós fazemos isso, nós colocamos para nós um padrão que não é verdade. Nós colocamos que nós não temos pecado. Nós nos colocamos em uma posição de santificação que não é real. Pecado não é só as coisas graves, as coisas públicas, as coisas que trazem grandes consequências para a nossa vida. Pecado é tudo aquilo que nos afasta do Senhor, é tudo aquilo que vai contra a vontade do Senhor, aquilo que corta a nossa relação com o Senhor. E isso não é coisa só de descrente, isso faz parte da nossa vida. E, irmão, quando a gente nega a nossa natureza pecaminosa, a gente cai num grave perigo. Porque a gente não trata o pecado com a seriedade que deve ser tratado. A gente não trata o pecado como uma ofensa ao nosso Senhor. E deixa que o pecado faça parte da nossa vida, porque nós nos consideramos santos. Nós acabamos santificando o nosso próprio pecado. Tome cuidado com isso. Tá? Quando nós fazemos isso, nós estamos enganando a nós mesmos, como João diz no versículo 8. Por isso, jamais nós podemos perder de vista que o que diferencia o cristão do não cristão não é uma ausência de pecado. O que diferencia um cristão de um não cristão é apenas o fato de que o cristão aceitou o plano salvador do Senhor. Irmão, não há pecador e não pecador. Só existem pecadores. Pecadores que encontraram o caminho do arrependimento e pecadores que não encontraram o caminho do arrependimento. Mas todos nós somos pecadores. E quando nós negamos essa realidade, o que nós estamos fazendo é nos enganando. E o caminho do auto-engano é um caminho perigoso. Porque nós não reconhecemos o pecado que é na nossa vida. Então lembre-se disso. Você não, sendo um cristão, você não se diferencia em nada dos outros, a não ser no fato de que você encontrou o caminho do arrependimento. Você encontrou a solução para o seu problema. E é só isso que diferencia você daquele pecador que não se arrependeu. Uma terceira afirmação que a gente pode ainda dizer é a negação das ações pecaminosas. Essa é um tanto quanto mais sutil, porque essa afirmação admite que é pecador, diferente da afirmação anterior, mas ele acha que, apesar de ser pecador, ele não peca. Ou seja, ele olha para o pecado dos outros e fala, não, eu também sou pecador. Mas ele fala, isso daí eu não faço. Eu não faço isso.
Pessoas assim reafirmam a condição de pecadores, mas não estão dispostos a assumir o seu próprio pecado. Reconhecem a sua natureza pecaminosa, mas não assumem que erram. Não assumem que caem. Não conseguem se humilhar perante o Senhor. Irmão, tome cuidado, porque isso é orgulho. Porque isso é se achar superior aos outros. Assim como o anterior, né, também é uma forma de orgulho, porque você acredita que os descrentes são pecadores e que você é um santo que não peca. Esse daqui também é uma forma de orgulho, porque apesar de você se considerar um pecador, você olha para os erros dos outros e os julga. E acha que não é capaz de fazer aquilo. Tome cuidado, porque o seu potencial para o pecado é exatamente igual de qualquer um. Nós somos totalmente corrompidos pelo pecado. Todas as esferas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. E estamos tão passíveis ao pecado quanto qualquer um. Por isso, irmão, nós precisamos admitir o nosso próprio pecado. Não adianta nós negarmos as nossas ações pecaminosas. Nós reconhecemos a nossa natureza, mas negarmos as nossas ações. Nós precisamos perceber que o pecado que nós julgamos, muitas vezes nós mesmos cometemos. Lembra de Davi? Davi, ele tinha um padrão moral, um padrão ético, mas ele, ao julgar os outros, ele conseguia usar esse padrão. Mas ao olhar para si mesmo, ele negava a sua própria ação pecaminosa. E muitas vezes é assim que nós agimos. Nós conseguimos ter um padrão moral e ético para julgar os outros, mas não conseguimos perceber que aqueles pecados muitas vezes nós mesmos estamos cometendo. Mas Davi, ele percebeu e ele escreve para que o Senhor sonde o seu coração, para que o Senhor veja se há nele algum caminho mau. E é isso, irmão, que nós temos como o nosso grande desafio diário. Pedir ao Senhor que nos sonde, que olhe para dentro de nós, que veja se há caminho mau e nos corrija, nos coloque de volta no caminho eterno. Então, essas são as 3 afirmações, né, que nós podemos dizer. Que são extremamente perigosas em relação ao pecado e que João nos exorta aí nesses versículos que nós lemos. A primeira dessas afirmações é negar o poder do pecado, é achar que o pecado não é tão perigoso. O segundo é negar que nós somos pecadores, que nós temos a natureza pecaminosa. E o terceiro é, apesar de reconhecer a natureza pecaminosa, negar que nós cometemos os pecados. Essas 3 coisas, irmãos, são extremamente perigosas. É tão perigoso, irmão, que ao longo das Escrituras nós somos constantemente alertados a respeito do nosso pecado. A palavra de Deus nos deixa muito claro o perigo do pecado, e por isso ela fica nos alertando, e nos alerta de diversas formas. Por exemplo, o próprio Satanás nos alerta sobre os nossos pecados. Um dos nomes que a Bíblia usa para Satanás é acusador. Por quê? Porque quando pecamos, ele nos acusa. E assim somos alertados do nosso pecado. Deus também colocou em nós uma consciência que pesa, que mostra para nós que estamos errados, que mostra para nós que estamos em pecado. E além disso, irmão,
também somos alertados pelo Espírito Santo de Deus, que constantemente está trabalhando em nós para nos convencer do pecado. Perceba, estamos sendo alertados constantemente. E isso quer dizer, irmão, que o pecado não é brincadeira. Que o pecado não é algo que nós deixamos de lado, mas é algo que precisa de um tratamento radical. Porque toda vez que nós deixamos nos levar pelo pecado, nós não conseguimos manter a nossa comunhão com Deus. Mas graças a Deus, que tem nos alertado, que tem nos sondado e mostrado para nós o nosso caminho mau. Mas, irmão, enquanto você negar o seu pecado, enquanto você não perceber o seu perigo, enquanto você ficar dando outro nome para o seu pecado com o objetivo de amenizá-lo, você será facilmente levado ao engano. E uma vez enganado, você vai conviver com os efeitos desse pecado. Uma vez enganado, convencido de que aquilo não tem problema, você vai viver com as consequências. Consequências que nos levam para caminhos de morte. Dia a dia mais perto dela. E lembre-se, um abismo chamando outro abismo. Cada vez mais longe do Senhor. Por isso, não negue que você é um pecador. Não negue a sua natureza pecaminosa. Não brinque com o pecado como se ele não fosse coisa séria. Como se ele não fosse poderoso. Trate radicalmente o seu pecado. Quando a gente nega o nosso pecado, a gente corre o risco de viver uma vida só condenando os outros, condenando aqueles que estão no mundo, condenando aqueles que estão vivendo de maneira desregrada, mas vivendo da mesma maneira que eles vivem. Condenando, mas vivendo na prática do pecado. Porque quando a gente não reconhece o nosso pecado, a gente se mantém nas trevas. E talvez a gente olhe para o espelho e não consiga enxergar o que há de errado, irmão. E qual que é a solução, então? O que a gente faz diante dessa realidade? Como nós podemos tratar isso com seriedade? E a Bíblia nos mostra. E João, mais específico hoje, aí no versículo 9, nos mostra qual que é o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Irmão, o caminho bíblico, claro e objetivo, para solucionar o nosso pecado, é o caminho do arrependimento, é confessar os nossos pecados diante de Deus, para que assim nós possamos ser beneficiados pela ação do nosso Senhor, um Senhor que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, a solução é se arrepender, é confessar a Deus o seu pecado, reconhecer que você sabe o quão perigoso o pecado é, reconhecer a sua natureza pecaminosa e reconhecer cada ação que tem te levado para longe de Deus e assim pedir perdão, crendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é possível, irmão, nós crermos no Evangelho sem crer na realidade do pecado. Sem crer que nós somos pecadores. Sem crer que todos os dias temos pecado contra o Senhor. Não há. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho é exatamente as boas novas de salvação para o pecador. Irmão, se não houvesse pecado, nós não precisávamos de salvação. Nós precisamos de salvação porque somos pecadores, porque temos pecado diariamente. E o Evangelho nada mais é
do que boas novas de salvação. É o lembrete de que há esperança, de que há jeito, de que o Senhor deu um jeito para a nossa condição. Diante do fato de que não há trevas em Deus, irmãos, nós estaríamos afastados dele permanentemente, porque nós somos afetados pelo pecado em todas as suas dimensões. Mas, irmão, há muita bondade em Deus. Há muita bondade nele, porque ele reconhecendo a nossa incapacidade, ele conhecendo a nossa natureza, a impossibilidade que nós temos de nos salvar por nós mesmos, ele nos enviou o seu Filho para que pudéssemos encontrar paz, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor, para que pudéssemos andar na luz. Graças a Deus por isso, irmão. Porque se não fosse isso, estaríamos perdidos, estaríamos em trevas. Irmão, diante dessa realidade de salvação, diante disso que o Senhor fez por nós, um profundo sentimento de humildade, de alegria, de amor, deve ser aquilo que tome conta do nosso coração, tome conta do nosso ser. Diante da cruz de Cristo, irmão, esse tem que ser o nosso sentimento, um sentimento de humildade, disposto a se humilhar, reconhecer o nosso pecado, um sentimento de alegria por tamanha salvação que é nos oferecido, e um amor que vive em resposta àquilo que o Senhor fez por nós. E dessa maneira, irmão, nós também devemos tomar um profundo compromisso de vivermos de modo digno do Senhor. De modo que o seu nome seja honrado pela nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós pensamos. Esse é o tratamento radical do pecado. É confessar o nosso pecado, arrependidos, e assim vivermos uma vida que responde a tudo isso. Oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, vivendo de modo digno do Evangelho do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a viver tratando radicalmente o pecado que tem feito parte da nossa vida. Amém? Graças a Deus por isso. No próximo domingo, na escola dominical, nós estaremos mais uma vez reunidos. No domingo já estamos nos reunindo presencialmente. Nós estaremos reunidos às 9 horas da manhã na nossa igreja e também transmitindo aqui no nosso canal do YouTube. Então, esperamos você. Nós estudaremos agora características do crente verdadeiro, né? Nós já estudamos alguns sinais da verdadeira espiritualidade, né, ao longo das semanas anteriores, mas agora João vai nos ajudar um pouquinho mais a desenvolver isso, e a gente vai continuar aí a partir do capítulo 2, no próximo domingo, e eu aguardo você. Que Deus te abençoe, dê um restante de semana abençoado e abençoador para você, para sua família, e que você possa aproveitar todas as oportunidades que o Senhor te dará de viver a vida que o Senhor tem para você, de proclamar a mensagem de salvação a todos aqueles que precisam. Uma boa semana, uma boa noite e até domingo. Tchau, tchau.